Olá, está no ar mais um Conexão e você é o nosso convidado para estar aqui conosco hoje, nos acompanhando com a Mari Rocha aqui, trazendo a música da noite. Tudo bem, Mari? Tudo Seja ótimo. bem-vinda aqui Mais um mais uma prazer vez, o estar Silas aqui com acompanhando no vocês. violão. E ó, vou mostrar aqui o trabalho da Mari, mostra para quem está em casa aqui, Tiago. Quem quiser adquirir, como é que faz, Mari? Quem quiser adquirir, entre em contato Facebook, pelo pode ser? Facebook, Mari Rocha Oficial, e no site www.marirocha.com também. Tá bom, então ó, se você quer levar a Mari para casa para ouvir a música da Mari, é só curtir a página no Face e solicitar aí. Boa noite para você que está nos acompanhando, você que já sabe, você que já é nosso amigo no Facebook, no Twitter, já sabe aí o tema da nossa noite. Pode participar, pode interagir. Eu quero mandar um abraço para você e para sua cidade aqui, ó, do nosso programa ao vivo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, o tema de hoje, nós iremos falar sobre a veracidade da Bíblia. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre este livro, é só solicitar o Resgate da Verdade, né, que é um guia aí, vai te orientar como estudar a Bíblia. Você pode entrar no nosso site, novotempo.com/conexão e saiba como adquirir. Se você quiser ter acesso agora a esse conteúdo, baixa o aplicativo Estudos Bíblicos Novo Tempo, está aparecendo na sua tela, baixa e aí você vai ter acesso a esse conteúdo. Agora, Mário, eu quero saber o seguinte, há quanto tempo que você acredita na Bíblia? Já tem muitos anos? Tem muitos anos, nem vou falar Senão você vai entregar essa muito, idade se não aqui, né? entregar. Mas desde pequena, nasci na igreja, então meus pais sempre fizeram cultos domésticos, Uhum. e eles sempre faziam a gente decorar textos, versículos da Bíblia, assim, o que foi assim muito útil para o meu crescimento espiritual, né? Então sou muito grata a Deus assim pelos meus pais, que eles me criaram assim no caminho certo. Então eu conheço a Bíblia desde pequena. Desde pequena minha mãe lê a Bíblia para mim, desde pequena eu escuto as palavras na igreja, então. Agora, a partir de que momento assim, a gente cresce, né? É muito importante, né? Você desde criança conhecer a palavra, mas em que momento começou, teve relevância para você de fato? Você teve consciência que a Bíblia era um livro inspirado por Deus? Em que momento da sua vida? Quando eu realmente comecei a estudar mesmo, eu mesma, Uhum. né? Comecei a ler a Bíblia. Ali na adolescência, mais ou É, menos. mais ou menos por aí. A partir dos 10 anos de idade, a gente já começou a ter cursos na igreja, escola, né? Referente a Uhum. isso, ensinamentos da Bíblia. Mas a partir do momento que eu tive a minha primeira Bíblia, que eu comecei a ler, realmente, aí comecei a me interessar e aprender mais da palavra de Deus, né? Agora, para falar sobre qual é a relação da Bíblia com a história, a relação da Bíblia com o seu cotidiano, eu recebo aqui hoje o Armando. Boa noite, Armando. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Tudo Que bem, muito prazer tê-lo obrigado. aqui no Conexão. O Armando, ele é formado em Ciências Econômicas e Contábeis e é pós-graduado em Perícia Contábil. E é um curioso da Bíblia, um estudioso da Bíblia. Agora, o que é que tem a ver tanto número, né, com Bíblia, Armando? Como que foi essa ligação aí? Pois é, por ter essa formação de exatas, a minha cabeça é muito exata, é muito lógica. E quando senti necessidade de estudar a Bíblia, eu quis pôr a Bíblia à prova, para ver se ela passa no teste da fraude. Se a Bíblia não é uma fraude, como eu estou acostumado a trabalhar em perícia contábil, verificando as fraudes nas empresas, e descobri que a Bíblia é exata, é lógica, por causa de uma coisa muito simples. Culto emocional é uma coisa que pode ser boa ou ruim, né? Se você está bem, está tudo bem. Se você não está bem, o teu culto também não está bem. Mas Deus não quer isso. Deus quer um culto racional. Ser racional é lógico. Se é lógico, é exato. Então, foi por aí. Tá, e qual que é a relação da Bíblia com a história? Pois é. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, e já era bem grandinho, eu e a minha mulher viemos para a Igreja Adventista já casados. Então, eu tenho muito tempo fora da igreja. E a primeira pergunta que eu me fiz foi assim: por que que este livro é sagrado para os cristãos e não o é para muçulmanos, hinduístas? E tem tanta gente que diz que os seus livros são sagrados. Qual é a diferença entre este livro sagrado e os outros demais, livros né? ditos sagrados? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, por exemplo, Jesus fala em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. Mas os outros não dizem que os livros dele são mentira. Para eles, É a verdade verdade é também. aquela, não é? E quando aqui diz que foi inspirado por Deus, eles dizem a mesma coisa.
Tudo tem inspiração divina. E qual é a diferença, então, entre o nosso livro sagrado e os livros sagrados deles? Mas Deus é muito sábio, porque Ele quer o nosso culto racional, conforme está escrito em Romanos 12:1, Ele deixa uma prova bem racional de que este livro foi Ele que escreveu. E como é que Ele faz isso? Podemos mostrar na Bíblia, Por Luciana? favor, vamos lá. Então, nós vamos ler o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 46, dos versos 9 até o 10. 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Quando ele fala isso, eu penso assim, bem, então quem inspirou os outros livros sagrados? Foi o mesmo Deus? Ele não pode ter inspirado este livro sagrado e outros livros sagrados que contradizem uns aos outros. Então ele está dando um alerta aqui. Eu sou Deus e não há outro. Vê lá se o autor daquele livro sou eu. Até aqui, ninguém está ganhando de ninguém, não é? Está tudo empatado. Mas ele continua dizendo assim, e não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então aqui tem uma dica que eu achei fantástica. Este Deus, que diz que é o autor desse livro, vai me dar uma prova de que este livro é inspirado por um Deus que sabe tudo. Ele vai escrever coisas aqui antes que elas aconteçam. Nenhum outro livro reclama esse atributo, percebeu, Luciano? Nenhum tem esse selo de autenticidade de Deus, dizendo assim, eu sei o que vai acontecer no futuro, porque eu sou Deus. Como não há outro semelhante a mim, nenhum outro livro pode dizer que foi inspirado por Deus. E ele faz um repto, um desafio ainda mais interessante, se a gente voltar um pouquinho, em Isaías 41. Viver com mim aqui tem que ser compulsado. Ele diz assim, um instantinho só. Versos 21 e 23 de Isaías 41. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntemos o que veremos. Então ele faz um desafio aqui. Se vocês se dizem deuses, que escreveram esses outros livros, me mostra. Me mostra o que eu faço. Porque anunciar coisas que ainda não aconteceram, só eu, e não há outro semelhante a mim. Então isso é uma coisa muito racional. E quando a gente pega a enciclopédia e compara com o que a Bíblia escreveu antes que acontecesse, a gente fica assombrado. Inclusive, o Armando trouxe várias enciclopédias aqui, né? Vamos mostrar? Nesse mundo hoje, será que essa nova geração sabe o que é enciclopédia, Armando? Não, ele sabe que é o Google, mas o Google. pode comprovar lá. Olha só, o Armando estava me falando que comprou em sebo, né, Armando? Essa é uma enciclopédia americana, traduzida para o português, uma enciclopédia internacional W.M. Jackson, feita em Nova York, e ela é muito rica, ela tem quase 40 volumes. E algumas coisas que tem aqui combinam tanto com o que a Bíblia falou antecipadamente, que às vezes quem não conhece fica na dúvida, assim, quem foi que escreveu primeiro? A Bíblia copiou da enciclopédia ou a enciclopédia copiou da Bíblia? Posso mostrar um exemplo? Por favor. Ciro, a gente tem aprendido aqui no canal Novo Tempo, né? As profecias dos impérios, tudo isso a gente estudou no ginásio, né, Luciana, que a gente não lembra mais, né? Mas Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa dividida, tudo isso a gente já estudou. Mas a Bíblia fala, e eu vou mostrar, que está aqui também no livro de Isaías. Isaías, para quem não sabe, foi escrito no ano 740 ou 720 antes de Cristo. E ela fala uma profecia aqui assombrosa. Aliás, tem que ser assombrosa, porque Deus é sobrenatural, e tudo que Ele faz é sobrenatural, não é verdade? Capítulo 44 de Isaías diz assim, os versos 26 em diante. Eu confirmo a palavra do meu servo, ele está dizendo, eu confirmo que você vai escrever aqui, profeta, escreva o que eu vou te falar e eu vou confirmar. E cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá,
elas e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Quando Isaías escreveu isso, ele estava dentro de Jerusalém. Então eu imagino que quando ele recebeu a inspiração para escrever isto, ele falou, por que Jerusalém será habitada? Eu habito aqui. Por que as ruínas serão levantadas? Não tem ruína aqui. Nós moramos aqui. Ele deve ter ficado assombrado. Mas Deus continua falando com ele. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Tem um nome numa pessoa aqui na Bíblia. Ciro. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isaías ia no templo todo sábado. Então ele não deve ter entendido. Mas Deus continua. O capítulo 45 é a continuação do final do 44. Assim diz o Senhor a Ciro, a seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, vai ter passagem livre. E mais, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que você, Ciro, não me conheça. Quem foi Ciro? Ciro foi o rei persa que derrotou Babilônia, 200 anos depois dessa profecia. O que aconteceu depois de Isaías, 150 anos depois que ele escreveu isso, Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou cativos os judeus para a Babilônia, entre eles Daniel. Ok? Muito tempo se passou, essas pessoas ficaram lá. Na terceira incursão de Nabucodonosor, ele destruiu a cidade e destruiu o templo. E levou todo mundo para a Babilônia. Ciro, 200 anos depois, se levantou na Pérsia, derrotou o seu avô, que era o rei da Média, o Astíages, ele derrotou o Astíages. O Astíages fez uma fusão Medo-Pérsia e foi combater os babilônios. Chegando lá, ele derrotou os babilônios, como a gente sabe, e fez um decreto permitindo que o povo judeu voltasse para Jerusalém. Então, aqui está escrito assim, olha, vou te dar um motivo pelo qual farei você ganhar todas as batalhas, por causa do meu povo. E vou te dar uma dica, você vai cercar a Babilônia, que é muito forte, as muralhas são largas, você não vai conseguir entrar lá, você vai ficar meses do lado de fora, eles têm tudo que eles precisam lá dentro, e eu vou te dar uma dica, seca o rio e entra por baixo da muralha. Está escrito aqui, seca-te. E foi o que ele fez. Ele fez piscinão antes do Maluf, viu, Luciano? Ele fez uns piscinões, desviou o curso do rio Eufrates, entrou por baixo da muralha, derrotou Babilônia e fez um decreto permitindo aos judeus para voltarem para Jerusalém. Quando eu li isso, eu falei, não é possível. O nome do camarada está aqui 150 anos antes dele nascer. E 200 anos antes dele fazer as ações que estão descritas aqui, detalhadamente. Né? Então, eu fico pensando assim, Deus é fantástico. Deus pensou em mim, sabe? Quando ele fez essa profecia, assim, tem gente com cabeça muito exata, que se eu não der uma prova racional, não vai acreditar na Bíblia. Muito bom. Você percebe? Porque não tem outro livro que tenha essa pretensão. Dos milhares de livros escritos contrários à Bíblia, nenhum consegue atacar as profecias bíblicas, porque todas estão se cumprindo. Falta 5% para se cumprir. E muito exatas, né? E muito exatas, com muitos detalhes. E isso é uma prova muito evidente que é um livro sobrenatural, porque histórias são fatos registrados. Você não consegue distorcer. Percebe? Você não consegue alterar. A memória pode falhar, as pessoas podem inventar coisas. Vou te dar um exemplo. Jonas e a baleia. 3 dias dentro de uma baleia. Percebe? 1 milhão de pessoas passando pelo Mar Vermelho, no pé seco. São milagres que não se tem evidência. Mas quando Deus diz assim, eu vou te dar evidência para você acreditar nos milagres, percebe? Ele é fantástico. Muito
Muito bom. Curiosidades bíblicas aqui hoje com o Armando. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você já pode mandar suas perguntas que eu vou ler aqui no ar. Até já.